Quando o nosso pastor me convidou para abrir essas comemorações, trazendo então essa primeira mensagem a respeito do Natal, a primeira pergunta que eu fiz foi: quem é o Jesus do 25 de dezembro? Quem é o Jesus do 25 de dezembro para você? Eu diria que essa pergunta, ela é muito simples de responder. Até mesmo as crianças nossas responderiam facilmente essa pergunta. Eu diria mais até que alguns adultos até se arriscariam até dizer algum versículo bíblico que venha explicar quem é o Jesus do 25 de dezembro. Versículo bíblico, por exemplo, como que está em Isaías 9:6. Todas as citações bíblicas vão estar projetadas aí, né? Mas os irmãos que trazem as suas Bíblias, no momento, quando nós chegarmos no nosso texto central, então eu vou apelar para os irmãos manter a Bíblia aberta. Então, o texto de Isaías 9:6 diz assim: pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo está sobre os seus ombros e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. E aí vai, são inúmeros textos que nos mostram quem é o Jesus do 25 de dezembro. Nós sabemos também que a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, eles nos mostram quem é o Jesus do 25 de dezembro. O Velho Testamento nos aponta quem seria o Jesus do 25 de dezembro. E o Novo Testamento nos mostra quem é o Jesus. Isso é claro, basta só a gente ler. Se formos, então, procurar no YouTube quem é o Jesus do 25 de dezembro, então aí eu diria que a coisa iria complicar um pouco mais, porque serão centenas ou talvez milhares de mensagens e textos nesse sentido, mostrando, ou falando, ou explicando quem é o Jesus do 25 de dezembro. E eu pergunto para os irmãos novamente isso aí: quem é o Jesus do 25 de dezembro? Pense um pouco. Mas antes de responder esse texto básico, essa pergunta básica, eu fui pesquisar nas redes sociais, na internet, a respeito de quem é esse Jesus do 25 de dezembro. Ou o que os povos pensam a respeito desse Jesus do 25 de dezembro, que nós comemoramos, que o mundo cristão comemora. Entre as muitas coisas que eu descobri, eu vou citar apenas três. Aliás, antes até de eu explicar isso, eu vou explicar um pouco a respeito do que vem a ser esse 25 de dezembro. O que é que nós comemoramos nesse 25 de dezembro? Ou o que o mundo comemora nesse 25 de dezembro? O 25 de dezembro, então, como nós já dissemos, em todo o mundo cristão se comemora o nascimento de Jesus Cristo. Essa palavra Natal, né, ou que é o nascimento de Jesus, também ela pode ser designada, além do dia de nascimento de uma pessoa, como também o local de nascimento de alguma pessoa. Cidade natal, por exemplo, a gente costuma falar de alguma pessoa. Também isso é público, nós descobrimos esses dois pontos, todo mundo sabemos, todos nós sabemos isso aí. O terceiro ponto mais interessante que eu encontrei é que essa data, 25 de dezembro, como um dia festivo, não se iniciou com o nascimento de Jesus. Guarde bem isso que eu vou dizer para os irmãos. Essa data do 25 de dezembro, como uma data festiva,
não se iniciou com o nascimento de Jesus Cristo. Só para os irmãos entenderem, muitos e muitos séculos antes do nascimento de Jesus Cristo, o clima, o tempo, não era dividido como ele é hoje, as estações do tempo. Primavera, verão, outono e inverno. Não era assim que se dividia. Os povos antigos, isso estou falando muitos e muitos séculos antes de Jesus. Os povos antigos, eles dividiam as estações em 3 períodos, ou em 3 tempos. O primeiro tempo era o tempo quente, que é o nosso verão, né? Depois, o segundo tempo era a estação moderada, o tempo moderado, não tão quente, mas também não frio. Então, a estação moderada, ou tempo moderado. E a terceira era o período frio, muito frio, que era um período assim muito sofrido para aqueles povos, porque devido às condições das habitações, das roupas naquela época. E então era dessa forma que se dividia. No chamado interstícios de inverno, que era o período em que o sol brilhava mais fortemente, por um período mais longo, então os povos antigos comemoravam com grande festa, porque ali se iniciava o período quente. Então eles consideravam uma vitória do Deus Sol sobre as trevas do inverno. Então, era motivo de muita comemoração entre os povos a chegada dessa luz forte, desse verão. Então, se comemorava com grandes festas, aquele negócio todo. No século III depois de Cristo, veja bem, 300 anos depois de Cristo, a então igreja da época, já bastante desviada das sãs doutrinas, elas adotaram esta festa pagã ao Deus Sol, elas transformaram essa festa pagã do Deus Sol, porque a então igreja, já nesse período do século III, já era um braço forte do governo romano, já era aliada do governo romano. Então, eles transformaram esta festa pagã do Deus Sol em uma festa em comemoração ao nascimento de Jesus, que era e que foi uma luz que brilhou na escuridão do pecado. Então, aí se nasceu, então, a comemoração do Natal, imposta pela igreja nesse período do século III, como uma vitória da luz sobre as trevas, ou seja, o nascimento de Jesus Cristo. Muito interessante isso aí. A Bíblia, claro que a Bíblia não nos mostra o dia que Jesus nasceu. Não mostra. Mostra um período, tal, a cidade, o local, como, de que jeito, tudo isso ela mostra. Mas o dia do nascimento de que Jesus nasceu, ela não mostra. E eu deduzo e eu concluo um cuidado do Espírito Santo de Deus por isto. Para nós não termos um dia específico para lembrar do nascimento de Jesus, porque, pelos relatos bíblicos, Jesus tem que nascer todos os dias em nossas vidas. Todos os dias ele tem que nascer em nossas vidas, ou seja, a cada manhã ele tem que se renovar em nossas vidas. Por isso a Bíblia não nos traz um dia específico do nascimento de Jesus Cristo, né? O quarto ponto que eu encontrei a respeito do Jesus, aliás, a respeito do dia 25 de dezembro, é que até mesmo os povos que não adotam a fé cristã, eles também comemoram os 25 de dezembro. É claro que não fazendo alusão a Jesus Cristo. Claro que não. Eles comemoram como um dia festivo. Tem lá seus outros motivos lá. Mas não tem o mesmo motivo que no mundo cristão tem, que é o nascimento de Jesus Cristo. Em minhas pesquisas, né, a respeito disso aí, eu descobri também, e eu até desafio até os irmãos a isto, que pesquisa eu descobri como foram surgindo
esses símbolos de Natal. Esses símbolos que nós temos de Natal, por exemplo, como árvore, como bolinhas, como renas, como Papai Noel, sininho, todas essas coisas. Isso aí tem toda uma história de como essas coisas foram surgindo e por que foram surgindo. É muito interessante, muito interessante. Eu descobri tudo isso aí, achei muito engraçado até. Eu particularmente, não tenho absolutamente nada contra todos esses símbolos. Absolutamente nada contra esses símbolos. Contra a árvore de Natal piscando, contra bolinhas, eu tenho com esses festão feio aí, eu tenho, mas essas coisas feias. Mas essas coisas bonitas, essas luzes brilhando, esses enfeites todos, eu não tenho absolutamente nada contra, muito pelo contrário, eu acho muito bonito tudo isso. Aliás, a minha casa está toda enfeitada em alusão ao nascimento de Jesus Cristo, cheio de coisa arada lá, Sandra adora isso aí, cheio de coisa arada, luzinha piscando, blá, 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 Papai Noel, e enfeites, enfim, uma série de coisas lá. Então, eu particularmente não tenho nada contra esses enfeites, não tenho nada contra as comemorações, é festa pagã, não é festa pagã, não. Jesus Cristo nasce todo dia em minha vida, graças a Deus por isso. Mas também não tem nada contra um dia específico para nós comemorarmos, absolutamente. Bom, dito tudo isso, irmãos, vamos ao nosso texto básico. Mas antes nós vamos orar para que Deus nos oriente nesse sentido da nossa mensagem. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, estou diante de Ti, agora para te pedir que o Senhor venha estar comigo, Senhor, no trazer essa mensagem, Senhor. Não permitas, ó Pai, jamais que eu fale, Senhor. Calhe a minha boca quando isso acontecer, Senhor. E usa-me, Senhor, como o Teu Espírito desejar, que tudo que eu venha a dizer, não seja eu que esteja dizendo, mas sim por intermédio do Teu Espírito, que eu seja um instrumento do Teu Espírito. Perdoe meus pecados, Senhor, em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Confesso que quando o nosso pastor me convidou, então, para trazer essa mensagem, abrindo essa série de Natal, eu fui pesquisar muita coisa. E em meus momentos a sós com Deus, eu fiquei pedindo a Ele que me desse um texto bíblico não usual para o Natal. Um texto que me mostrasse quem é ou quem foi esse Jesus do 25 de dezembro. Eu pedi para Deus isso. Pedi muito para Deus isso, nesse sentido. E fiquei aguardando. E o tempo foi passando. E esse texto não me vinha à mente. Aí eu atropelei o Espírito Santo de Deus. Dei o meu jeitinho. Então eu resolvi e fui procurar um texto bíblico. E encontrei. Encontrei o texto. E o texto está lá no livro nos relatos, na carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses 3:1. Achei esse texto lá, que diz assim: nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentio, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou se é incivilizado, se é escravo ou se é livre. Cristo é tudo que importa e Ele vive em todos. Está aí quem é Jesus Cristo para mim. É aquele que vive em todos. Achei o texto. Esse é o texto. Sentei diante do meu computador e comecei a escrever. Fui escrevendo. Fui longe. Escrevi muitas páginas. Pesquisei muita coisa, escrevi muita coisa. Mas num determinado tempo, a gente vai parando e vai fazendo as revisões daquilo que a gente foi escrevendo. E vai juntando as coisas, né? Nós fomos anotando.
E alguma coisa começou a falar comigo. Não é nada disso que eu estou querendo. Apague tudo isso aí. Não é nada disso que eu estou querendo. E olhando, refutei, e falei, eu vou apagar essa porcaria aqui. E apaguei. Apaguei tudo que eu fiz, que eu tinha escrito. Literalmente, apaguei mesmo, deletei tudo aqui. Falei, não tem nada disso aqui não. Não é isso não. Nesse exato momento me veio à mente, algo me trouxe à mente um texto bíblico, ou seja, um diálogo que Jesus tivera com seus apóstolos na semana da sua crucificação. Naquela semaninha que antecedeu a crucificação. Foi um longo diálogo que Jesus teve com seus apóstolos. E eu fui nesse longo diálogo e li todo o contexto que envolveu aquele diálogo. E aí eu fiquei pensando, o que é que esse diálogo tem a ver com Jesus do 25 de dezembro? Sendo que esse diálogo é um diálogo profético e está falando um punhado de parábolas, algumas parábolas. Falei, esse diálogo não tem nada a ver com Jesus do 25 de dezembro. E a resposta que me veio foi, a minha imagem se reflete em todos. A minha imagem se reflete em todos, e não em alguns, como você estava pensando. Aquele texto de Paulo estava escrevendo para a igreja. Para a igreja. Então, a resposta que me veio foi, a minha imagem se reflete em todos, não em alguns, ou não apenas na igreja, como você estava pensando. Por isso que eu mandei para você apagar. E eu apaguei mesmo. E o texto que me foi revelado está lá em Mateus, no seu capítulo de número 25. Nós vamos fazer a leitura do verso 31 ao 36. Não precisa abrir a sua Bíblia agora, nesse momento. Não precisa abrir a sua Bíblia agora, não. Aliás, nós não vamos fazer a leitura do texto nesse momento, mas abra a sua Bíblia, que nós vamos fracionar o texto, e à medida que nós formos fracionando o texto, nós vamos fazendo as leituras. Tá? Então, e eu volto, antes de nós entrarmos praticamente no texto, eu volto então à pergunta para os irmãos. Quem é o Jesus do 25 de dezembro? Então, voltando um pouco naquela pesquisa que eu fiz, antes de entrar no texto, eu também descobri o que os povos pensam a respeito do Jesus do 25 de dezembro. E eu descobri muita coisa. E eu vou citar apenas 3 pontos que eu achei extremamente importante, que vale a pena ser citado. O primeiro é que alguns dizem que ele, o Jesus, foi um homem bom que passou pela terra, foi um bom exemplo de homem e foi também um bom mestre que passou aqui pela terra. Apenas isto. Outros dizem que ele foi um espírito iluminado que passou aqui pela terra. E outros dizem que ele foi o Filho de Deus, o Messias, o Deus encarnado. Analisei esses 3 pontos e cheguei à seguinte conclusão. Tudo isso é verdade. Tudo isto é verdade. Jesus foi realmente um homem bom. Jesus foi realmente um bom exemplo a ser seguido. Jesus foi realmente um excelente mestre. Jesus foi realmente uma pessoa que teve um espírito iluminado, nos deixou grandes ensinamentos. E Jesus foi realmente o Filho de Deus,
ou o Deus encarnado, o Messias tão esperado. Agora, tentar sustentar a tese que o Jesus do 25 de dezembro não foi o Deus encarnado ou o Messias, seria negar esses outros pontos. Seria negar que ele foi um homem bom, ou seria negar que ele foi um bom exemplo, ou que ele teve um espírito iluminado. Não aceitar Jesus como Messias, como Deus encarnado, é negar esses 3 pontos. E eu vou explicar para os irmãos o meu raciocínio. Primeira tese: Jesus foi apenas um homem bom, ou um bom exemplo, ou um bom mestre. Foi apenas isto. Alguns povos dizem. Quando nós analisamos o diálogo ou o julgamento que Jesus teve lá no Sinédrio, em Jerusalém, facilmente nós podemos destruir todos esses argumentos. Facilmente. Porque em Mateus 25, 59, 63, nós temos ali um diálogo que aconteceu naquele julgamento que diz assim: ora, os principais sacerdotes e todo o Sinédrio procuravam alguma testemunha falsa contra Jesus, a fim de que condenarem à morte. E não acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, ao final, compareceram 2 afirmando que ele disse: posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote perguntou a Jesus: nada responde ao que esses depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. Até aqui apenas. No meio jurídico do mundo inteiro, existe uma expressão que diz o seguinte: quem cala, consente. Quem cala, consente. O texto aqui é muito claro. Quando essas testemunhas falaram a respeito do que Jesus poderia fazer, ele se calou. Ou seja, ele consentiu naquilo que elas estavam dizendo. Ele concordou com o que essas testemunhas estavam dizendo. Se ele concordou com essas testemunhas, o que elas estavam dizendo, então, ele é o Filho de Deus. Se ele não concordasse, então ele seria um grande mentiroso. Porque as testemunhas falaram uma coisa e ele concordou. Então, ele é o Filho de Deus. Se ele não fosse o Filho de Deus, ele não iria concordar. Ele não concordaria com aquilo lá. Então, Jesus não seria, então, um bom exemplo a ser seguido. Ele era um homem mentiroso. Se aquilo que aquelas testemunhas disseram não foi verdade, que ele poderia morrer e iria ressuscitar em 3 dias, se aquilo não fosse verdade, então ele seria um grande mentiroso. Então ele não seria um bom exemplo a ser seguido. Ele não seria um homem bom, porque um mentiroso não é um bom exemplo a ser seguido e também muito menos um homem bom. A segunda tese, que Jesus foi apenas um espírito iluminado. Apenas um espírito iluminado. E esse diálogo lá no Sinédrio, ele continua. Versículo 63 e 64 de Mateus 26. Continuando no versículo 23. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Os irmãos se lembram que antes ele se calou, agora ele vai rebater. Respondeu Jesus: tu o dissestes, entretanto,
eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. O que Jesus quis dizer aqui foi: vocês podem me matar, mas eu irei ressuscitar em 3 dias, e subirei ao céu, e estarei sentado ao lado do grande e poderoso. E vocês verão. Quando Jesus disse isto, aqueles sacerdotes, aquelas autoridades do Sinédrio, o texto nos diz que eles se rasgaram as roupas, porque o que ele estava dizendo era uma grande blasfêmia. Se isto não foi verdade, então Jesus foi um lunático. Porque é lunático que tem essas visões mirabolantes. Lunático que fica pensando em coisas que não existem, tendo ideias impossíveis. Então, se Jesus não foi apenas um espírito iluminado. Lunáticos não têm espírito iluminado. Não tem espírito iluminado. Lunático é lunático. Lunático é maluco. Maluco não tem espírito iluminado. Jesus não era um lunático. Então, portanto, ele era, sim, o Filho de Deus. Ele era, sim, o Messias. Ele era, sim, o Deus encarnado. Agora, se você realmente acredita que Jesus foi realmente tudo o que ele disse e o que ele foi, então ele é realmente o Filho de Deus. Então ele é realmente o Filho de Deus. E por consequência, claro, o nosso Messias e o Deus encarnado. Eu volto a pergunta novamente para os irmãos. Quem é o Jesus do 25 de dezembro para você? É um lunático? É um mentiroso? Ou ele é o Deus encarnado? Agora, antes dos irmãos responder para você mesmo, eu quero te lembrar de 2 frases que o Jesus do 25 de dezembro nos deixou. A primeira está em Mateus 6:24, que diz assim: ninguém pode servir 2 senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. A segunda frase do Jesus do 25 de dezembro está em Mateus 12:30, que diz assim: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Não existe meio termo em relação ao Jesus do 25 de dezembro. Ou você está com ele, ou você é contra ele. E o estar com ele é servi-lo. E servi-lo com fé, que ele é o Messias prometido. Não existe meio termo. Não tem como. Retornando no nosso diálogo de Jesus com os apóstolos. Vamos entrar agora no nosso contexto. Esse diálogo, como eu disse, não foi apenas algumas linhas que Jesus nos disse. Ele vai do capítulo 23 de Mateus ao capítulo 25. E como eu já disse, ele tem algumas parábolas. Todo esse período, do capítulo 23 de Mateus até o capítulo 25, é profético. Ou seja, quando Jesus disse isto, iria acontecer essas coisas. Não tinha acontecido ainda. Iriam acontecer essas coisas. Tudo é profético. Nesse espaço, Jesus também contou algumas parábolas para os apóstolos. Eu anotei aqui a parábola da figueira, quando renova suas folhas, a parábola do servo fiel,
a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Então, memorize bem isso quando estiver lendo Mateus. Esse período é profético, de Mateus 23 a 25, é profético. Ou seja, nada ainda tinha acontecido. Por isso a indignação e a incompreensão dos apóstolos. Eles não entendiam muito bem aquilo que Jesus estava dizendo. Por quê? Porque tudo aquilo era profético. Eles não tinham a ação do Espírito Santo de Deus como nós temos hoje, que nos orienta e nos mostra. Jesus estava apenas falando profeticamente com eles ali. Vamos ler e analisar, então, partes agora desse diálogo de Jesus. Mateus 25, 31, 34. Então, eu cortei, vou apenas colocar uma parte que mostra realmente, resumidamente, quem é o Jesus do 25 de dezembro. Mateus 25, de 31 a 34. Repetindo, meus irmãos. Tudo isso é profético. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em um de seus tronos gloriosos. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à direita: venham, vocês que são abençoados do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes preparou desde a criação do mundo. É claro, muito claro no texto que nós acabamos de ler, nessa porção desse texto. O Jesus do 25 de dezembro, no grande dia do Senhor, ele separará as pessoas, os povos, em dois grandes grupos. Em dois grandes grupos. Ou seja, um grupo dos abençoados e o grupo, como diríamos, dos não abençoados. Ou o grupo que entrará no reino de Deus e o grupo que não entrará no reino de Deus. É muito simples isso, é muito claro no texto, não tem como ter outra interpretação. Aí eu perguntei novamente para o texto, porque o texto nos fala desse grupo que entrará no reino de Deus como justos. Aí eu perguntei para o texto: o que é ser justo diante de Deus? Porque os justos entrarão no reino de Deus. E descobri, pasmem os irmãos, descobri que o senso de justiça para Deus é muito diferente do nosso senso de justiça. Né? Nós entendemos como uma pessoa justa todos aqueles que pagam seus impostos corretamente, todas as pessoas que são corretos em relação a empregado, todo empregado que é correto em relação ao empregador, todas as pessoas que andam de acordo com as leis, que cumpre rigorosamente as leis. É uma pessoa justa, pessoa que não defrauda ninguém, é uma pessoa justa. Nós entendemos, e o mundo inteiro entende como justo isto, pessoas que não fazem mal absolutamente nenhum para ninguém, nem para o Estado e nem para pessoas. Não, entendemos dessa forma. Na ótica de Deus, além disto, tem mais coisas para ser considerado justo. Na ótica de Deus, é alguém também que enxerga o mundo pela ótica de Jesus Cristo, desse Jesus do 25 de dezembro. Pela ótica de Deus, a pessoa justa é quem enxerga o mundo e o próximo pela ótica de Jesus Cristo. A coisa começou a complicar. Ou seja, pelas lentes de Jesus Cristo do 25 de dezembro. Ou seja, faz o bem sem olhar a quem. Esse é o justo. Na ótica ou nas lentes de Jesus
Cristo. E tudo espontaneamente. Eu vou repetir. Na ótica de Deus, o ser justo, além desses conceitos que nós temos de pessoa justa, é enxergar o mundo pelas lentes de Jesus Cristo. Ou seja, é amar o próximo sem querer nada em troca. Sem querer nada em troca. Porque senão é obra da carne. E tudo espontaneamente, naturalmente. Quando nós fazemos um bem para alguém, pensando em receber algum benefício de Deus, é moeda de troca. Para Deus não é considerado uma pessoa boa. Para Deus não. Talvez para mim, para quem viu, é pessoa boa. Então isso é obra da carne. Nas lentes de Cristo, o ser justo é fazer o bem ao próximo espontaneamente, sem querer absolutamente nada em troca. Senão, vira obra da carne. E a nossa salvação não é obra da carne, é pela fé. Quem assim procede é justo diante dos olhos de Deus. E o nosso texto continua e nos mostra claramente, novamente, isto a partir do verso 34 a 40 de Mateus 25. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, ou seja, os justos: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então, os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei, ou o Jesus do 25 de dezembro, responderá: em verdade lhes digo que sempre que o fizerem a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que fizeram. O texto é claro, irmãos. Justo fizeram o bem sem olhar a quem. Fizeram o bem sem olhar a quem. É muito claro no texto. É muito claro no texto. Então eu volto, na ótica de Deus é assim: quem faz o bem sem olhar a quem, entrará no gozo do reino de Deus. Esse é o senso de justiça de Deus. E o texto também nos mostra a antítese de justo, ou seja, o contrário de justo. Mateus 25, 41, 45. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus. Porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, sendo forasteiros, vocês não me hospedaram, estando nu, vocês não me vestiram, achando-se enfermo e preso, vocês não me foram ver. E esses que se dizem justos, ou que se auto-titulam justos, perguntarão: quando foi que o vimos, Senhor, com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos?
Então o rei responderá: em verdade lhes digo que sempre que deixaram de fazer a um desses meus pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. Irmãos, quando eu assimilei esses dois conceitos de justos e de injustos, na luz desse texto, eu confesso para os irmãos que me deu um nó na cabeça. E parei um pouco e comecei a clamar a Deus, dizendo que para Deus ter misericórdia de mim. Deus tivesse misericórdia de mim e me ensinasse realmente a ser justo. Ser justos aos olhos dele, não aos olhos da população, não aos olhos dos que estão no meu entorno, aos olhos dele. Senão, tudo que a gente faz não tem valor absolutamente algum. Vira a obra da carne. E obra da carne não tem valor para Deus. As obras que têm valor para Deus é quando nós fazemos espontaneamente. É claro que a nossa salvação, ela não está alicerçada apenas nesse pilar de fazer o bem ao próximo. É claro que não. A nossa salvação está alicerçada em cima de 3 pilares. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro pilar. O segundo é uma fé comprometida em Jesus como Messias. Sem Ele, não existe salvação. Sem Ele não existe salvação. E a terceira é o resultado dessas duas primeiras. É amar ao próximo de fato. Se nós não temos Jesus como nosso Salvador e Deus sobre todas as coisas, não adianta absolutamente nada nós fazermos o bem ao próximo. Que nós não seremos justos aos olhos de Deus. Justo aos olhos de Deus é quem ama a Deus sobre todas as coisas, uma fé comprometida e amor ao próximo. Sem isso, não existe salvação. Mais uma pergunta que eu fiz. Mais de uma vez, nesses textos que nós lemos, Jesus, ele faz menção de uma palavra, pequeninos. Nesse diálogo de Jesus com os apóstolos, ele cita ali a expressão pequeninos. Claramente no texto, nós vemos que Jesus não está se referindo à criança. Claro que não, porque ele fala aqui, estive preso. E nós não temos, imaginar uma criança nessa idade das nossas, presa em presídio, encarceradas. Não, Jesus não está falando em crianças. Isso aqui é uma metáfora que ele usou, uma forma de explicar. Existem duas linhas de pensamento que explicam quem são esses pequeninos que Jesus fala no texto aqui. A primeira linha de pensamento, ela vai para o lado que Jesus está estimulando nós a ajudarmos aqueles que estão levando a mensagem da palavra de Deus, ou seja, aqueles apóstolos naquela época. Todos aqueles, aí o pessoal transfere para todos os que estão levando a mensagem de Jesus, a mensagem do reino. Essa é uma linha de pensamento. A segunda linha defende que esses pequeninos se refere em ajudarmos aqueles que necessitem de cuidados especiais. A segunda linha, então, defende que esses pequeninos aqui que Jesus se refere, está dizendo em a nossa obrigação em ajudarmos todos aqueles que necessitam de cuidados especiais. Eu, particularmente,
eu, o Eduardo Corona, particularmente prefiro essa segunda linha de pensamento. A segunda linha de pensamento. Em ajudarmos aqueles que necessitam de cuidados especiais. E aí eu tomei a liberdade e fiz uma seguinte leitura desse verso 45. Do verso 45. Essa é a leitura que eu fiz. Desse verso 45. Com essa linha minha de pensamento. Em verdade, eu lhes digo que, sempre que deixarem de ajudar a um que necessita de cuidados especiais, foi a mim que deixaram de fazer. Vou repetir. Em verdade, lhes digo que sempre que deixarem de ajudar a uma pessoa que necessita de cuidados especiais, foi a mim, a Jesus, que vocês deixaram de cuidar. Pergunta que agora eu faço aos irmãos. Quem são esses pequeninos ou aqueles que necessitam de cuidados especiais na nossa sociedade atualmente? Quem são esses? Não está falando aqui em deficiente mental, não. Está falando disso, não. Está falando só disso, não. Quando a gente fala em necessidades especiais, logo vem, né? Ah, cuidado, excepcional. Não está falando só isso, não. Fala também. A mim me veio a seguinte resposta. Os que têm fome, tanto fome física, como fome da palavra de Deus. Os que têm sede, tanto sede física, como sede de justiça. Os estrangeiros que perambulam pelas fronteiras dos países. Assim também como todos os que perambulam pelas cidades. Quando nós deixamos de acolher um desses, ou cuidar de um desses, é a Jesus que nós estamos deixando de cuidar. Os desabrigados, que carecem de agasalhos. Os enfermos, tanto os físicos, como enfermos de mente também. Quando nós deixamos de ajudar, ou quando nós desprezamos, é a Jesus que nós estamos desprezando. E os encarcerados, literalmente, como também os presos no pecado. Quando nós desprezamos todas essas pessoas, é a Jesus que nós estamos desprezando. Eu fiz essa leitura e eu acho que isso está muito claro. Quem são esses que necessitam de cuidados especiais para você? Essa é a minha pergunta. Quem são esses? Para mim foi esses aí que eu disse. Eu concluo aqui as minhas palavras dizendo que nessa profecia de Jesus aqui, nesses capítulos de Mateus, de 23 a 25, ou o Jesus do 25 de dezembro, é que nos finais dos tempos, ele está dizendo aqui, que até mesmo as pessoas que se consideram justas irão defender a meritocracia. Vou repetir. Profecia de Jesus, que nos finais de tempo, até mesmo as pessoas que se consideram justas irão defender a meritocracia, ou seja, cada indivíduo é responsável por si. E, infelizmente, essa diabólica teoria, ela entrou de uma forma destruidora dentro da igreja. Destruidora. Para mim, uma forma arrasadora. E a igreja também despreza esses pequeninos que Jesus se referiu aqui.
esses que se intitulam justo, a meu ver, nos finais dos tempos, ou que defendem a meritocracia, eles leem esse texto com a seguinte lente: se você tem fome, sede, não tem roupa para vestir e nem casa para morar, é porque você não trabalhou. Os que defendem a meritocracia lê com essa lente. Se você está doente, eu não sou médico, procure um. E às vezes fala até com agressividade. Se você está preso, é porque você fez algo errado, você que se dane. Infelizmente, como eu disse, essa diabólica doutrina, essa diabólica tese da meritocracia, ela entrou dentro das igrejas e nunca esteve mais forte como agora. A igreja, infelizmente, está virando as costas a esses que necessitam de cuidados especiais. Os que defendem, infelizmente, os que defendem a meritocracia, eles se esquecem de um detalhe, que nem todas as pessoas têm a mesma habilidade, nem todas as pessoas têm a mesma capacidade, e nem todas as pessoas tiveram a mesma oportunidade. Então, nem todas as pessoas são iguais. Então, nós não podemos assim tratá-las. Acrescento na pergunta inicial, em quem você vê a imagem refletida do Jesus do 25 de dezembro? Em quem você vê a imagem refletida do Jesus do 25 de dezembro? A resposta, o próprio Jesus nos deu, verso 40. E o rei dirá, eu lhes digo a verdade, quando fizerem isto ao menor desses meus irmãos, foi a mim que vocês fizeram. A imagem do verdadeiro Jesus do Natal, ela não está refletida apenas no semblante daqueles que tiveram êxito na vida, ou daqueles que obtiveram sucesso na vida. Não. Ela está também refletida na imagem dos rejeitados, dos excluídos, dos marginalizados. Ela também está refletida ali. Depende de nós enxergarmos apenas. Este é o Jesus que nós adoramos aqui na Link Church. Nós fazemos o bem sem olhar a quem. Basta nós vermos os projetos que nós já participamos. Alguém sabe o nome de alguma criança que recebeu shoebox? Alguém sabe o nome de alguém que recebeu aquelas bíblias lá na China? Alguém sabe o nome das pessoas que recebem os nossos alimentos no Food Bank? Alguém sabe o nome daqueles refugiados lá da Síria que receberam aquela ajuda nossa lá por mais de um ano? Não, nós não sabemos, mas Deus sabe quem foi que enviou. Eu encerro aqui as minhas palavras com uma frase do grande Nelson Mandela, que ele disse assim: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. Se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Nelson Mandela. Reflitam nisso, meus irmãos. Passem isto, principalmente as crianças, porque muitas vezes os adultos já estão contaminados com essa doutrina que você pode vencer, que você é capaz,
que Deus vai te abençoar e você vai vencer. Não. Passe isso para os seus filhos, que a imagem do Jesus do 25 de dezembro também está refletido naqueles que não tiveram as mesmas oportunidades, os mesmos privilégios, as mesmas chances que nós tivemos. Amém, irmãos? Com isso mesmo nós vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por esta mensagem, Senhor, que nos alerta a enxergarmos, Senhor, a Tua imagem no nosso próximo, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, que nos ensine, Senhor. Tire, Senhor, essa catarata que muitas vezes envolve as nossas vistas, Senhor, que impede de nós enxergarmos o Teu próximo, Senhor. Enxergarmos a Tua imagem no nosso próximo, Senhor. Não permita que nós apenas enxerguemos, Senhor, a Tua imagem nessas pessoas que tiveram um bom êxito, Senhor, que venceram na vida, que foram pessoas influentes, Senhor. Não permitas, ó Pai, que nós também possamos sempre enxergar as pessoas, Senhor, nesses também marginalizados, nesses discriminados pela sociedade, Senhor. Cria, Senhor, essa disposição em nós. Retire, Senhor, esse véu que muitas vezes cobre as nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém.